Hélio Lopes. Sou eu e por região, aquele abraço, confira conosco a hora certa. 12h15. Um abraço para você, rei do sanduíche, rei do sanduba. Obrigado pela audiência. Bom, muitas pessoas têm no automático, de forma robotizada, de imediato, de pronto, sem pestanejar, dizer: eu não gosto de política. É importante que você saiba que o padre da sua igreja só celebra porque ele tem uma autorização de políticos. O nosso país é um país laico. Significa que atende a qualquer religião. É importante você saber, porque quando eu digo padre, eu envolvo o pastor também, qualquer outra religião. É importante você saber que o advogado só te defende numa causa porque existe política e que regulamenta a profissão e dá respaldo para que você tenha ampla defesa. Você só come uma carne na sua casa porque existe um sistema político que permite a comercialização da carne na tua cidade, no teu estado, no teu país, etc, etc, etc. Tudo que você imaginar, você só está nos escutando através do rádio, ligado aí na sua energia, porque existe uma autorização política para o servidor, que é a Coelce, prestar esse serviço e você receber esse serviço na sua casa. Como você pode ver, tem que mudar seu conceito, tem que começar a dizer: eu preciso me inteirar, me informar sobre a política, porque só informado você vai ter o discernimento de escolher o melhor para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Eu estou chamando uma figura que é muito querida no Ipu e respeitada pelas suas colocações. É um professor, formador de opinião, é um homem que não tem vínculo político com nenhum partido, com nenhuma facção, com nenhum grupo, com nenhum monte de gente, com nenhuma ruma de gente, que o Chico Ceará chama, que aqui não tem grupo, aqui é uma ruma de gente no Ipu. Então ele não tem essa ligação, e sendo assim, a palavra dele tem um peso muito maior do que a minha, do que a de muitos que participam aqui dentro deste programa. Eu estou recebendo hoje o professor Raimundo Alves, com prazer, professor. Muito boa tarde, seja bem-vindo. É sempre uma alegria a gente conversar, debater sobre assuntos, e quando é política eu fico mais satisfeito ainda. Boa tarde. Boa tarde, meu caro Hélio. Mas, rapaz, assim você tá fazendo eu acreditar nisso que você tá dizendo. Ah, você pode ter certeza. Você, quando você dá audiência no Arena de Ideias, dá audiência aqui. Se você não desse audiência, eu não lhe convidaria. Eu tenho que ser bem honesto, sincero. Então, se você não desse uma excelente audiência, eu não ia convidar, porque o programa vive de audiência para poder ter os clientes, né, os nossos anunciantes, e a gente, com esses anunciantes, a gente pagar nossas contas para se manter realizando, informando e procurando formar opinião para quem está nos acompanhando do outro lado. Seria muito interessante eu ouvir hoje os questionamentos daqueles que estão do outro lado, através do Zap Zap, através do Facebook, através dos nossos telefones. Então você pode participar também, fazer algum questionamento, que o professor Raimundo Alves, o Raimundão, para a dona Júlia é o Raimundinho, está aqui. Dona Luísa. A dona Luísa, eu confundo. A dona Luísa é o Raimundinho, que está aqui hoje conosco. Eu não vou reclamar da minha mãe, né? É verdade. Antes de qualquer coisa, dizer que é um prazer, né, imenso estar aqui, colaborar com o debate, né, porque isso está na essência da democracia. A questão que você levantou agora há pouco, das pessoas repudiarem a política, a única saída é justamente você
tomar a dianteira, porque não há solução, não existe sociedade sem política. Não existe. Nenhuma sociedade humana, até numa aldeia de índio, todo mundo nu, estão fazendo política lá dentro, né? Para se escolher o cacique, etc. Né? Não tem jeito. Aí o que acontece no Brasil? As pessoas de bem abandonam a política ao critério, é como abandonar as galinhas para as raposas guardarem e ficam reclamando de quê? Não tem de que reclamar, né? O nosso povo tem essa tradição de não ser um povo politizado, né? De não ser um povo que participa e etc. Felizmente isso tem evoluído, tem melhorado. Mas antes de qualquer coisa, eu vou mandar um abraço aqui para meus amigos, que sempre que eu venho aqui, ficam me cobrando isso, rapaz. E eu também sinto satisfação de conversar com os amigos a respeito do que foi debatido aqui, né? Como o meu colega aqui da serraria aqui, o Mesquita, rapaz, ô, caba gente boa, rapaz, eu só compro madeira ali, viu? Porque o cara atende a gente com toda a educação e destreza, viu? Meu amigo Ednei, rapaz, que ali é um intelectual, viu? E grande professor, né? Tem que vir aqui debater qualquer dia desse, viu? Você conhece ele, que é seu irmão de maçonaria, né? Grande figura, grande cidadão. E outro também que eu tenho muita estima por ele é meu amigo e meu irmão Vitorino, rapaz. Ô, caba danado aquele, viu? Ali domina 3 idiomas, viu? Ali é um intelectual mesmo, viu? E assim, dá uma notícia curiosa, eu fui convidado nessa semana pela Aldânia, né, para dar umas aulas no Instituto Cairós. Foi um prazer. No início eu não quis, porque eu pensei que fosse uma carga horária pesada, né? Eu já trabalho muito no Estado, eu não queria uma sobrecarga de trabalho, porque o dinheiro não é tudo, né? A gente tem que botar em primeiro plano, principalmente assim, um momento de se dedicar para você, para o lazer, etc. Mas a carga horária é pequena lá, foi só uma complementação por conta de um professor que não pôde continuar. Aí eu vou a partir da semana que vem dar aula no Cairós. Foi um prazer, né? Porque é um colégio que eu considero um colégio muito bem conceituado, o melhor do Ipu, né? Sim, mas a questão... Quando você falou, é tia Núbia, né? Que lhe convidou. Tem razão. A tia Núbia. Pois é. Mas outra grande educadora, a Aldânia, né? Você falou Aldânia. Porque eu troquei os nomes, Trocou os nomes, mas outra grande educadora. Professora Núbia mesmo, desculpa. A gente estava falando agora há pouco, né? Aí a questão específica aí da reforma política está sendo debatido no Congresso, nesse exato momento, né? Aí umas mudanças na lei. É verdade. Nesse momento a gente está debatendo. Agora, o mais interessante, você entrou nesse tema, mais interessante. Primeiro, financiamento de campanha ficou como era. Né? Financiamento de campanha. A maneira do voto ficou como era a maneira do voto. Não mudou nada. Não mudou nada. Mas antes desse debate, eu queria pedir permissão a você, para que você me desse autorização para escutar Leandro, eu não estou me lembrando o sobrenome dele, cientista político, um filósofo muito bom. O Leandro Carnal. Exatamente. Obrigado por você. É famoso esse sujeito. Por você me acrescentar. Mas eu queria que você escutasse. Perfeito. O que é que ele fala de corrupção de partido, de corrupção política, e comentar esse assunto. Aí depois nós vamos entrar na reforma que não existiu. Ainda tem os temas que vamos colocar. Aí os teminhas ainda sobre o tempo do mandato, se tem reeleição, etc, etc. São detalhes que eu vou puxando aqui, você vai comentando. Mas eu queria que você, amigo ouvinte, você que acompanha o nosso programa agora, e que nós vamos ter o comentário do professor Raimundo Alves, que você escutasse o que é que diz esse importante analista político nacional, o que é que ele fala, esse acadêmico, sobre corrupção. Pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos como o do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção.
Eu estou dizendo aquilo que eu venho dizendo seguidas vezes em muitas manifestações, na televisão ou em textos, que a corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca. A microfísica do poder. A corrupção começa no andar pelo acostamento. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega, que na aula de ética política em filosofia assina a lista pelo colega, estudando Spinoza e a sua ética. A corrupção continua em todos os lugares, e apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz. Rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho. Seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que eliminando aquelas pessoas que são do mal, eu estaria livre. Bom, eu com o seu comentário agora, professor. É o que eu tenho falado já em outras ocasiões, quando tenho oportunidade por aqui, né? Que a questão é a população brasileira que tem que mudar o seu comportamento e a sua perspectiva de liderança, né? A gente tem um processo eleitoral agravado pelas essas grandes oligarquias, essas máfias de empresas que financiam candidatos, e isso aí não é por serem boazinhas, por caridade, né? Cada candidato à presidência da República recebeu, a Dilma e o Aécio Neves e os outros mais próximos nas pesquisas, recebeu R$1 milhão de reais, 2 milhões, né? Para financiar a sua campanha. A título de quê? Qual o interesse por trás? Será que é diferente numa política municipal como essa? Um vereador que ganha, você sabe quanto é o salário, Hélio, agora de um vereador? R$4.000. Pronto, um vereador ganhando R$4.000 por mês, né? Ele vai tirar o prejuízo da despesa para se eleger em 4 anos de mandato, se ele juntar sem gastar nada, se ele não comer nada daquele dinheiro, se ele não beber nada e tá no cofre, ele não tira nem a metade, homem. Então, o problema não é o político. Eu já disse isso com clareza aqui. Se houvesse, vamos imaginar, numa situação hipotética, eu sou um democrata radical, eu defendo a democracia até o final. Mas se houvesse uma intervenção militar no Brasil e a gente tirasse as eleições, prendesse todos os políticos que estão aí, botasse na cadeia do vereador a presidente da República e chamasse a população para votar e escolher novos candidatos, novos políticos para os cargos, os que seriam eleitos não seriam diferentes em nada. Então o problema não está no político em si, mas de onde ele vem, a sua origem e as regras do jogo, o vício de como se chega lá, não é? Então, até nessa questão do debate político do Congresso, está debatendo a questão do financiamento privado, né? Que foi uma ideia do Eduardo Cunha, né? O presidente do Congresso, que o nosso ex-governador Cid Gomes chamou de achacador, né? É verdade. O que é achacador para o ouvinte? É uma pessoa que chantageia, que arranca dinheiro através da ameaça. Se você não fizer isso, eu lhe denuncio. Se você não fizer aquilo, eu faço aquilo outro. É uma pessoa que ameaça, que coage, que constrange. O presidente da Câmara do Brasil, eu acho que o Cid Gomes foi feliz em dizer isso, que é verdade, né? A gente tanto da Câmara como do Senado estão aí na relação da corrupção do Lava Jato, né? Aí a ideia também do impeachment da Dilma, né? Recentemente a gente viu aquelas manifestações nas capitais, em Fortaleza, Rio, São Paulo, Brasília, etc. As pessoas exigindo o impeachment da presidente da República. Aí, se fosse retirado a Dilma, imagine só, entregando a presidência da República nas mãos de um partido fisiologista e corrupto como o PMDB, do Michel Temer, né, que é o vice que iria assumir, né, e um Congresso Nacional desse daí, que é altamente indigno de confiança, de merecimento da posição que ocupa, no que tange as responsabilidades civis e políticas a nível de Brasil, para zelar pelos interesses das maiorias. Então, tirando a presidente da República, o que solucionaria, o que melhoraria? Em nada. Eu garanto para todos vocês, não melhoraria em nada. E a gente ficaria com a sensação de que o problema estaria resolvido sem estar, não é? Não ficaria resolvido e, mais uma vez, o problema seria adiado para frente, sem ser enfrentado na sua profundidade, né? Na sua densidade.
Aí a questão é mais complexa. O que tem que ser debatido, o que tinha que ser, que essa reforma política, inclusive, o Eduardo Cunha estava se debatendo no Congresso a nível de partidos de centro, esquerda, de direita e etc., uma reforma política diferente. Ele, de madrugada, colocou aquela dali em pauta para passar por cima dos outros debatedores, porque ele estava defendendo era a mudança sem mudar, a mudança para ficar tal como está, porque esse é o problema dos políticos, né? Como é que pessoas que se beneficiam da corrupção, que se beneficiam desse sistema viciado, vão modificar esse sistema para que elas mesmas saiam prejudicadas. É difícil a gente acreditar nisso, né? Que deputados eleitos por oligarquias regionais, por sistemas viciados, por compra de voto, por todo tipo de vícios na política, eles vão fazer mudanças e vão criar as condições legais de que a política seja arijada e que esse tipo de gente não tenha mais oportunidade na política. É complicado a gente acreditar. Bom, já não passou mais o distritão. É. Nem o distritão misto. Nem o que aconteceu com isso? O distritão são os políticos mais bem votados, Isso. são os eleitos. No caso do Ipu, vereador, são 13. Os 13 mais bem votados, independente de que partido, seriam os 13 mais votados. Não passou. Nesse quesito, ficou da mesma forma que era antes. Ou seja, os partidos dividem o número de votos do partido pelo número de cadeiras. E ali dá o quociente eleitoral. São 9 cadeiras na Câmara do Ipu. 9 cadeiras. Um partido tirou 9.000 votos. Na hora que dividir, o partido fez 9 vereadores. Se um outro fez 4.500 votos, divide os 4.500 pelos 3. São 3 vereadores. Eu estava dizendo 9, estava me confundindo. Eu vou voltar. Um partido faz 13.000 votos numa eleição. Ele elegeria os 3 vereadores da Câmara. Só que o partido contrário a ele, o segundo partido mais bem votado, fez 6.500 votos. Então eu faria metade. Então se divide o número de votos que aquele partido, aquela coligação tem, e aí dá o total de vereadores que aquele partido faz. Por que tem o puxador de voto que se fala? E que criaram essa expectativa sobre o distritão? Porque o Tiririca levou deputado de São Paulo com 500 e poucos votos. O Enes levou uma deputada federal com 240 votos para o Congresso Nacional, enquanto gente com 70.000 não entrou. Então, aí é que tá. A gente só vê o lado ruim, o lado negativo. Essas pessoas que o Enéas puxou e o Tiririca podem até não ser bons políticos, mas o que tem de cidadão de bem que não gastou 1 milhão, 2 milhões para entrar lá porque entrou por uma cota pequena, né? É uma brecha para que as pessoas de bem que não são compromissadas nem financiadas por essas máfias, né, de corrupção, de empreiteiras e etc., entrem para o Congresso Nacional por uma questão da cota ser baixa, né? Então eu me lembro aqui no fato do Ipu. Certo. Criou-se uma rixa muito grande entre a família do Manuel Palácio e o Torrim. Porque o Torrim, quando foi prefeito, dispensou a Antônia de Maria, irmã dele. Certo. Então aquilo criou-se uma rivalidade. Quando foi na campanha seguinte, que foi correndo o Torrim enfrentando o Sávio, o vereador Manuel Palácio se uniu ao grupo do Torrim. Foi lá se unir ao grupo do Torrim, se coligou, ele que é do PL, agora depois passou para PR, ele se uniu. Aí muitos criticaram, falaram mal e tal, mas o Palácio jogou o jogo do regulamento. Ele viu do outro lado, Nilson, Efigênia, Carmen, Carlinda Vaz, Ivo Souza, Raimundo Diogo, etc., Luiz Quim, porque eu não estou me lembrando de todos aqui. Então ele viu, aí ele disse, olha, essa coligação aí vai vencer as eleições, vai ganhar, vai fazer 11.000 votos. Eles vão fazer tantos vereadores, e a do Torrinho vai fazer menos,
vai perder a eleição, mas vai fazer menos vereador. Só que eu sou mais forte. Eu sou mais forte de que muitos aí. Eu me lembro muito bem que o Palácio é muito brincalhão. Estou falando do Palácio porque é uma pessoa que eu tenho sempre tive um relacionamento próximo político. E a gente tava no Luiz XV conversando, lá no bar do Luiz XV, no Galpão dos Feirantes. Ei, Palácio, e aí, rapaz? Bora, mas correndo atrás, tá faltando 2 meses pra campanha. Tô aqui sentado aqui, rapaz, jogando conversa fora com a gente. A gente pode jogar, isso tem que ir atrás de voto. Que é isso, rapaz? Tem os caras pra trabalhar pra mim aí. Porque ele se coligou, na época, com o PCdoB do Fabuloso. E tinha outro, eu não me lembro agora, assim, de momento, eu não me lembro. Aí ele dizia o seguinte, ora, tem o Fabuloso e fulano de tal, atrás de voto pra mim. Que nesse sistema é o que acontece. Vamos lá que faz uma coligação, 3 partidos, aí tem Hélio Lopes, Edivani e professor Raimundo Alves. Os 3 aqui a gente trabalha pra caramba, aí o partido da nossa coligação só fez 2. Os 2 mais bem votados são aqueles que vão entrar. Pode até ter sido um que trabalhou menos, mas ele está entre os mais votados daquela coligação e tem o direito. E o que o próprio Eduardo Presidente e o PMDB estava querendo era o seguinte, era selecionar pelo dinheiro os que iam lá para o Congresso. Ele não queria aqueles... eu vou trazer aquele ali, um puxador de voto, mas junto com o puxador de voto ele leva 3, 4 que são mais ou menos aqui, intelectuais, para debater com a gente aqui. Então, se a gente selecionar o distritão, vai só o mais votado, quem tem mais dinheiro é que vai entrar. Então, é melhor para nós aqui do Congresso. Sem dúvida. Ele estava querendo legalizar uma coisa que pela lei brasileira é crime, que é o financiamento privado, né, de campanha, que da cadeia só não é apurado e preso. As leis brasileiras são maravilhosas, só não são aplicadas. O problema é esse, né? Outro fundamento, outro top, financiamento de campanha. Ontem eu desliguei a televisão às 12h30 e eles ainda estavam brigando lá, né, os financiamentos de campanha. E terminou do jeito que é. O pessoal queria o financiamento público, né, alguns partidos pequenos queriam financiamento exclusivamente público. O PT estava querendo financiamento público, dinheiro só do governo. E aí eles começaram a se preocupar o seguinte, eles disseram, vamos lá, o dinheiro é só do governo. E como é que vai ser essa divisão? O partido vai receber aquela cota e divide entre os seus candidatos. Então, na hora que se disse isso, que esclareceu esses pontos, 0, continua do mesmo jeito que é hoje. Existe o financiamento público, que os partidos têm um fundo partidário, que é muito dinheiro, foi mais de 600 milhões aí no ano passado, sem estar em campanha, e o privado. Inclusive tinha partido que defendia o público privado, sendo privado com CPF, em vez de CNPJ, ou seja, a pessoa física. Aí um deputado, eu achei interessante, o deputado gaúcho do PDT, que era tantos, agora eu não me recordo o nome, é o seguinte, o CPF dele vem lá do CNPJ, porque não existe ninguém rico no Brasil que não seja através de uma empresa. A empresa dele ganha dinheiro, ele bota na conta dele e faz a doação. Para a gente passar desse financiamento de campanha, só para o amigo ouvinte entender, eu tenho amigos ricos, milionários mesmo, são do Ipu, e que doaram para a campanha do Eunício Oliveira e para a campanha do Camilo. Com certeza, isso é muito prática comum. Né? Eu pegar e doar, vai ser candidato a prefeito do Ipu, Raimundo Alves e Edivani. Aí eu dou 1 milhão pro Raimundo Alves e ao mesmo tempo eu dou 1 milhão pro Edivani. Eu tô dizendo assim, quem ganhar eu tô dentro, né? É esse que funciona. As principais empresas, as empreiteiras grandes, ela doa para os principais partidos. A Dilma recebeu um valor e o Aécio recebeu o mesmo valor das grandes empresas. Então ele não tem uma linha ideológica. Ele investe nos dois porque o que ganhar vai continuar daquele jeito que era. E aquele candidato, ao invés de representar a coletividade, vai representar aquele empresário que bancou a sua campanha, né? Esse é que é o problema. Mas, Hélio, a preocupação do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, né?
e desse grupo que estava querendo aprovar essa questão do financiamento privado, é porque o Supremo Tribunal, que hoje é um órgão muito mais compromissado com a cidadania brasileira, né, com a aplicação correta das leis do que já foi no passado, o Supremo, já foi feita uma pesquisa lá e está na pauta do Supremo considerar o financiamento que tem hoje, né, que é misto, né, como sendo inconstitucional e vai ficar só financiamento público mesmo, né? Aí o Eduardo Cunha e os seus apaniguados já estão preocupados com a possibilidade deles perderem esses milhões que estão dentro da legalidade, né, que faz essas empreiteiras financiarem governos e instalar uma corrupção endêmica dentro da máquina pública que funciona, né? Então, provavelmente, o Supremo vai aprovar, certo, que o financiamento seja só público. Por isso que o Eduardo Cunha já queria colocar na lei, para não ter como os ministros do Supremo mexerem nisso. Mas não conseguiram colocar na Constituição. Isso eles não conseguiram. Isso é uma regulamentação que o Supremo Tribunal Federal pode dar canetada e o TSE regulamentar tal situação. Perfeito. Agora, outros tópicos. Reeleição. Fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. O que você acha desse tema? Rapaz, eu já fui favorável à reeleição, mas eu já estive ponderando muito. Eu acho que se não tivesse a reeleição no Brasil, inclusive até no Legislativo, seria um grande benefício para a sociedade, viu? Deveria ser assim, como naquela dança de cadeiras, né? O sujeito ocupando um cargo de vereador ou deputado, ele deveria ficar um mandato, depois ele não poderia se candidatar, dava vez a outro, e na próxima ele iria para renovar e sair. O que não pode é o indivíduo fazer de cargo de vereador profissão, ficar 30 anos se aposentar como vereador. Não é profissão. Ele não está trabalhando numa coisa concreta. Devia ser uma opção, uma dedicação para o bem da coletividade, para o bem da cidade dele, para o bem do seu estado, e não uma profissão para ganhar dinheiro, para fazer fortuna. Mandato de 5 anos ou de 4? Não, eu acho que nesse ponto aí, eu acho que eu sou defensor do sistema parlamentarista, certo? Que se tivesse sido aplicado no Brasil na época do início da República, a instalação de 1889, nós seríamos uma nação bem melhor do que somos hoje. Por exemplo, no caso da Dilma Rousseff, né, nós elegemos a presidente e logo em seguida uma oposição altamente feroz, articulada a nível de mídia e no Congresso Nacional, sabotou completamente essa presidência, ela ficou altamente impopular. Com intenções de complicar o mandato dela não era intenção de melhorar o Brasil. Exatamente. Era intenção especialmente de complicar a administração dela, inviabilizar a administração da Dilma, porque a resposta das urnas foi pesada, foi pau a pau ali, foi quase 50%. Né? A vitória não foi aquela vitória que pudesse chamar atenção, ou que dissesse, não, venceu quem a população, com o eleitorado queria. Foi uma eleição que foi pau a pau, né, dividido. Então, essa divisão trouxe aqueles que estavam contra a Dilma inviabilizar a administração do segundo mandato dela. A ideia é sabotar o governo de tal maneira que o povo brasileiro fique numa situação dramática, né, um caos se instale, a miséria, o desemprego, a violência, tudo isso aí extrapole a linha do aceitável, para que o povo se convença que o melhor para o país era o PSDB na presidência da República. Né? Essa é a ideia. Mas sobre a questão do parlamentarismo, só para concluir essa questão, imagine só, se fosse num sistema parlamentarista, o primeiro-ministro, que é quem administra, seria retirado sem eleição, sem nada, o que a gente chama de impeachment da Dilma, que seria trocar o pneu do carro com ele em movimento, descendo a ladeira aí da serra, né, que não dá de jeito nenhum. Você tirar um presidente da República, você gera um trauma tão grande num país, numa depressão econômica tão feroz, que demora 10, 15 anos para aquele país se recuperar financeiramente. Foi por isso que o Aécio Neves recuou. Não foi que ele achou que a Dilma não merece impeachment. Ele recuou porque ele viu que estava caminhando para uma situação dramática. Tinha até fascistoide de plantão pregando um golpe militar, uma ditadura no Brasil, né? Como se a gente não soubesse o que era uma ditadura. Aí se fosse no sistema parlamentarista... Eu acho, fazer só um parênteses aí, eu acho que se o Aécio vence a eleição da Dilma Rousseff,
a gente estaria voltando para os militares. Porque a Dilma o país está numa dificuldade enorme, mas ela já sabe onde é a dificuldade, na energia, na economia, ela já sabe que a saúde está ruim, então ela já está caminhando ali e aos pouquinhos está tentando segurar, não é melhorar não, tentando manter pelo menos ruim. E o Aécio entraria para formar uma equipe nova. Daqui que ele fosse detectar esses problemas, a gente já estava no fim. E assim, até para você falando isso, eu estava me lembrando, para nosso ouvinte entender o que aconteceu, por que a economia desandou. Na época do Lula, no primeiro mandato da Dilma, o país estava tão bem que até para você encontrar um pedreiro para fazer uma obra era difícil, porque estava todo mundo trabalhando, encontrar um servente, ninguém queria trabalhar porque era uma fartura, o país vivia uma pujança tão grande que numa crise mundial o Brasil teve, emprestou dinheiro para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos que estavam numa situação calamitosa. O que aconteceu? Qual foi a varinha mágica do Lula na época lá, né? Foram essas obras que ele fez que foram concluídas. As obras da Copa do Mundo, um grande estádio que foi uma farra com dinheiro público, né? Eu acho que desnecessário, né? Derrubaram o Castelão e fizeram outro no mesmo lugar. Podiam ter feito um ao lado para ter 2 estádios, ou podiam nem ter feito uma reforma, né? Mas foi uma gastança geral nos estádios da Copa do Mundo, né? Desse projeto Minha Casa Minha Vida, toda cidade do Brasil tem obras, né? Dessas financiadas pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, tinha, né, essas obras, né? As rodovias, ferrovias, né? Os VLTs que tem até em Sobral, em Fortaleza, os veículos leves sobre trilhos que a gente chama, né? E a transposição do Rio São Francisco, né? Que está orçada aí, se eu não me engano, são em 20 bilhões de reais, né? As refinarias, né? Uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria no Rio de Janeiro, uma no Ceará que foi abandonada, né? Que não vai sair, já foi dito, uma na Bahia, o FIES, o Pronatec, o ProUni, para financiar a entrada de estudante carente nas universidades, né? Você aceita eu trazer aqui rapidinho uma informação? Diga lá. Uma informação que é extremamente novidade. Diga lá. Para os nossos ouvintes, a TIM não está funcionando. Porra, diabo. César Oliveira está aqui tentando ligar para debater com a gente, que é o convidado das quartas-feiras. No quadro eu pergunto, o Brasil tem jeito, professor César Oliveira? E ele diz sim ou não, em determinados assuntos. E ele estava querendo entrar, dizendo, olha, que debate, que riqueza, eu queria entrar. Mas olha, e o Edvani, dá uma olhada aí, a TIM, dá aí uma olhada na mesa. O Edvani olhou e disse, não, tá tudo legal aqui. Agora, eu fui testar ligando do meu celular para o celular da rádio. E aí, o que acontece? Tá fora do ar, TIM, nesse momento do IPU. Não é seu celular que tá com defeito, não. Você tá tentando ligar aí. É porque ele tá sem sinal a TIM nesse momento aqui no IPU. Luiz, só para fazer uma ponte, a TIM financiou também a eleição da Dilma. Por isso que a Dilma não mexe com a TIM, deixa ela fazer o que quer, né? Pois é, então mas concluindo o raciocínio, o Bolsa Família também, não é? Então o governo fez imagine se eu ganho R$2.000 e eu gasto R$5.000 por mês. Foi isso que o governo fez. Ele gastou de tal maneira um montante de obras públicas de uma envergadura tão alta que o Brasil ia em rota de colisão com a falência, o país ia quebrar, isso era previsível. Porque o cenário internacional não é favorável ao Brasil, né? E a nossa economia interna não se sustenta. O Brasil não é uma nação que tem um mercado interno tão pujante que financie, que gere esse comércio para bancar a produção das nossas indústrias. O Brasil precisa de mercados mundo afora, tanto é que a Dilma está no México, né, negociando a entrada de produtos brasileiros no México e etc. Né? Então, o que aconteceu? A Dilma... A mulher está lá, está tentando, né, hoje? Tá tentando. Eles fizeram um gasto até de forma até irresponsável, né? Que levou o país a quebrar, essa situação caótica aí, né? Como no caso da Petrobras, ela por lei, por decreto, colocou o preço da gasolina por decreto baixo, né? E a Petrobras foi quase a uma situação eu tenho outros itens aqui da questão da reeleição, mas eu vou tratando, é um assunto central interessante. Nós somos... Olha a situação política do Brasil. Eu vou puxar o assunto, você fica à vontade para discordar e para comentar, professor, mas nós somos totalmente enganados. Quando eu digo nós, eu vou falar dos eleitores que votaram na Dilma.
Perfeito. Você que está aí ouvindo agora e votou na Dilma, se tivesse votado no Aécio e ele tivesse ganhado a eleição, hoje estaria muito pior, na minha opinião. Também eu não votei nem num nem no outro. Eu votei Levi Fidelis e no primeiro turno e não votei com nenhuma convicção, votei no mais fraco que eu achava, que eu queria, assim, eu imaginei, se entrar qualquer um desses fracos aí, bagunçar o Brasil, a gente tem que bagunçar isso aqui, esculhambar e depois recomeçar, remodelar, refazer, é o meu pensamento. Da maneira que tá aí, pode entrar Aécio, Dilma, porque o PSDB vem se revezando com o PT no poder e não estão resolvendo. Mas quem votou na Dilma se sente enganado hoje, eu vou dizer por quê. Ela segurou até quanto pôde a gasolina, o preço dos combustíveis. A Petrobras tendo um prejuízo enorme mensalmente, porque enquanto o petróleo lá fora estava em baixa, né, o preço do petróleo lá fora estava muito caro, e a daqui ela segurou os preços. Ela segurou tudo para não aumentar, porque na hora que aumentasse a gasolina, o que é que aconteceria? Disse, olha, poxa, eu estou precisando do voto. E o Aécio ia ficar popular. E a energia elétrica, nós não tivemos chuvas. O país, ele é um autossuficiente, entre aspas, porque na hora que não tem o inverno, que tem um fenômenozinho desse, tem que acionar as termoelétricas e que sai mais caro porque elas usam combustível. E aí foi o que aconteceu. Quem votou na Dilma se sente enganado, traído, porque ela segurou até o dia da eleição. No outro dia, a partir de agora, libera. Vamos liberar e vamos aumentar tudo. Você não acha que aconteceu isso, professor? Não, foi com certeza. Ela enganou a população brasileira, né? Mas a questão desse caos na inflação, a volta da inflação, né, o caos na economia, é consequência justamente dessas atitudes irresponsáveis do governo, né? Que tinha que cortar no momento que tinha que cortar, não era um corte tão feroz, tão brabo, né? Mas ela querendo manter a popularidade, manter a imagem, não é? De boa presidente. Você está achando aqui dentro quente? Não, não. Vocês estão achando quente? Vou dizer o que é. Eu estou acostumado com o Alto Aragão. Não, mas essa bicha aqui, essa split aqui, esse ar-condicionado nosso, ele é assim, até 11 horas, 11h30, entre 5 da manhã até 11h30 ele funciona legal. Quando passa desse horário, bumba. Se o ar na sua casa estiver quente, à tarde, à noite, não é problema do seu ar, não. É energia do Ipu, que está, eu não vou dizer a palavra aqui, que era para ser colocada porque era de almoço. Mas a energia do Ipu, olha, tem prédios aqui do Ipu prontos e não estão ligados porque não tem como mais ligar. A Coelce não tem como fornecer energia para o Ipu, mas porque está no limite. Se fornecer mais um pouquinho, aí desliga tudo. Começa a cair tudo. Então essa quintura aqui dentro é em virtude que cai a energia. E a energia não é tão fraca que não puxa uma máquina quando ela é um peso maior. A partir agora do segundo semestre, a Coelce prometeu inaugurado o segundo semestre a segunda metade de junho do próximo mês, aquela subestação que tem ali próximo do transmissor da Rádio Iracema. E ela vai ser exclusiva para o Ipu. Então promete que a partir do dia 15, 20 de junho, a energia do Ipu esteja melhor. Pois não, professor, desculpa eu interromper. Não, que isso. Bom, aí no caso, só lembrando, né, no auge do sucesso financeiro do governo Lula, o país tinha, segundo estatísticas oficiais, né, o país tinha conseguido a façanha de retirar da pobreza extrema, abaixo da linha da pobreza, né, 40 milhões de indivíduos. É a população da Argentina. É muita coisa, muita coisa. Aí o que aconteceu? O problema é que na hora que deveria ter sido feito uns apertos aí, não foi feito, né? E o bolo passou do ponto e queimou no forno, né? Deixaram lá, é verdade. Vamos lá, rapidinho. Mandato de 5 anos ou de 4? Não, eu acho que isso aí não... O certo era um político bom, como um primeiro-ministro, poder passar até 10 anos se ele fosse bom, ou 1 ano se ele não prestasse, 6 meses, 1 mês... haver essa possibilidade do revezamento, mas infelizmente isso nem foi colocado. Como é parlamentarista, ele fica lá até que o Congresso assim deseje. Exatamente, né? Esse é o que eu acho o ideal. Mas, assim, na pergunta que você colocou, no sentido do que foi posto em prática lá, né? Eu acho que
4 anos é pouco tempo, mas 5 anos continua sendo pouco tempo. Quando um gestor acerta, né, um bom gestor acerta a mão, como na época do Lula, se não tivesse reeleição, o Lula tivesse ficado só um mandato, né? A maioria dos seus programas a gente não teria nem visto funcionar, não teria dado tempo, né, de ser aplicado, né? Aí então a reeleição é nociva porque a gente vê essas oligarquias, os indivíduos fazerem da política profissão e passarem a vida e se aposentar como político, que nem é uma profissão, não existe a profissão, o cara se aposentar como político. Inclusive tem vereadores que se aposentam, mas não como vereador, mas com outras coisas. Porque né? ele contribui com o INSS. Exatamente. Quando ele tem a idade, o tempo de contribuição, ele vai lá e se aposenta, né? Aí isso é uma aberração, que não é uma profissão. O que você acha, professor, da unificação das eleições? De vereador a presidente. Rapaz, Hélio, eu acho que seria positivo, né? Mas até eu, cara, quando eu for votar, eu confesso pra vocês, eu costumo esquecer o número de candidatos, quando já são muitos. Imagine se reunir tudo isso, né? Para você levar um papel com o nome do presidente, o nome de um senador, ou 2, que tem eleições que são 2 senadores, né? O nome do deputado federal, ou 2, do deputado estadual, do prefeito, do vereador, enfim. É uma quantidade tão grande que eu acho que a maioria da população teria dificuldade. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês hoje. Diga lá. Na última eleição eu não voltei para senador, porque eu não ia votar no Mauro, que mentiu pro povo do Ipu, subiu no palanque do Sérgio Filho, disse que ia trazer uma fábrica para cá, 2.000 empregos. Tá gravado aí. Ele mentiu para nós. E também... depois foi questionado pelo Elias Guilherme em Sobral. Aí disse: olha, o senhor prometeu lá no Ipu uma fábrica de 2.000 empregos. E você vai trazer isso? Não, eu acho que foi só 1.500 ou foi só 1.000, não foi 2 não. É tanto que foi uma coisa tão assim, espontânea da parte dele, que ele não lembrava qual era o número. Disse: não, acho que não foi 1.500 não. Não foi 2.000 não, acho que foi 1.500 ou 1.000. Depois deu uma entrevista pro Chico Zé na Serra. São Benedito, foi, José? São Benedito, e lá reafirmou, disse: não, eu vou levar os empregos para o Ipu. Então eu não ia votar porque ele não trouxe, apesar de ser uma boa pessoa, de eu conhecer o chefe de gabinete dele, que é o irmão do Dr. Bonfim, né? Disse, mas nesse sistema que ele tem que mentir para poder ganhar voto. Se ele não for mentiroso, se ele não inventar lorota, a população não vota nele. Né? Não vota. É verdade. E aí eu não esqueci do senador. Só para votar no senador do PSOL. Aí quando chegou lá eu votei 500. Não era. Aí eu, rapaz, imaginei que fosse 500, né? Porque o PSOL é 50, botava mais um 0. Aí eu botei 500, não deu certo. Parece que eles não tinham um senador, um candidato, uma coisa assim, né? Rapaz, aí eu olhei pro outro lado, a lista tava pregada assim. Rapaz, eu vou procurar naquela lista ali, não vou não. Eu tenho 500, bomba, apertei no verde, anulei meu voto para senador. Pronto, olha, aí por aí você tira, como a questão de unificação das eleições é complicado, sabe? Eu acho uma coisa pior ainda, professor. Posso até puxar esse assunto para você comentar. Por exemplo, aqui no Ipu, o Sérgio Fino ficou guardando, ele conseguiu recurso, ele tem um entrosamento muito bom na área esportiva, porque participou a vida toda na área esportiva nacional. E aí ele conseguiu quadras de esporte, praças com equipamentos esportivos e tudo. Ficou segurando tudo para fazer agora no próximo ano. É tanto que ele está fazendo agora a reforma do estádio, vai fazer um mini estádio na Vaz do Giló, um campo murado na Vaz do Giló, que já é um avanço, que lá nem campo hoje tem, entendeu? E conseguindo cobrir algumas quadras que existiam e fazer a cobertura, como a das Flores. Então ele está deixando para cima da hora, porque é o pensamento do político brasileiro, que o povo pensa pequeno, ou tem um pensamento curto, se esquece das coisas rápidas. Aí, vamos lá, se tiver eleição só de 4 em 4 anos, uma eleição só, você imagina, vai passar 3 anos o país sofrendo. Parado. Que agora passa 2, né? É de 2 em 2 anos tem eleição. Tem para prefeito e vereador, na outra governador e presidente. Então, 2 em 2 anos tem um movimento, tem que liberar algum dinheiro, fazer alguma coisa para agradar o povo e o povo ir lá na obra, né? Votar, tem alguma obra. E se for de 4 em 4 anos, a coisa não fica pior, não? Pois é o que eu estou vendo. Que a questão técnica da economia de recursos, né, que é um desgaste muito grande, um gasto
de dinheiro público para financiar tudo isso, montar essa logística, né, para as eleições acontecerem de forma fluida e eficiente, mas essa é a questão, que talvez isso seja um mal necessário, não é, para a democracia, né? Quando há uma articulação de forças e a sociedade pode se impor aos políticos, né? Demandar mais atuação da parte da classe dos políticos sobre a sociedade, que é para isso que eles estão lá, né? Para trabalhar para nós. Bom, eu tenho vários itens aqui ainda, tem coligações, cláusulas de barreira e tudo, mas não interessa muito para nós. Eu vou puxar só um assunto para a gente mudar para outros assuntos. Só uma questão, Hélio, a questão do voto ser na legenda, no partido, que foi colocado na reforma política, mas não foi aprovado, né? Eu acho que seria um grande ganho para a sociedade brasileira. O brasileiro, ele está viciado em votar no nome do indivíduo, né? Ah, eu voto no Cid Gomes, eu voto no Tasso Gereissati, eu voto no Lula, sem reparar a legenda do partido. O que é que aquele partido defende, né? O certo era os partidos, a população saber a diferença de um partido como o DEM, né? O PMDB, o PT, o PCdoB, para você votar nas ideias. Porque a nossa Corte Máxima, o STF, já deu a canetada do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e disse que o mandato não é do candidato, é do partido. Perfeitamente. Se ele muda de partido agora, a Marta Suplicy saiu do PT, porque ela não tem chance de ser candidata a prefeita de São Paulo pelo PT, saiu e o PT agora está reclamando, vai reclamar o mandato dela e vai botar um senador suplente no lugar dela. Porque o mandato é do partido. O certo é isso, fortalecer o partido. Mas, né? Na realidade, você tem toda a razão quando você diz que o brasileiro vota na pessoa. Isso é um problema. Eu estou te dizendo porque é isso, eu vou dar uma prova bem concreta. Nenhum católico do Ipu, nenhum católico aqui da cidade do Ipu, ou evangélico, votaria no Sérgio Rufino. Porque ele é do PCdoB. E o PCdoB, na área religiosa, ele diz: nós somos ateu. É um partido comunista. É um partido comunista, ele é ateu, ele não acredita em Deus. A ideologia do partido, depois vão entender que eu estou dizendo que o Sérgio Rufino não acredita e tal, aí é problema dele. Estou dizendo que o partido dele, que ele está, o partido diz lá, no seu regimento, no seu estatuto, que é ateu, que não acredita em Deus. Então ele quer pessoas lá, quem era para ser do PCdoB, quem era para ser da linha de frente lá, aqui no Ipu, uma bandeira na moto, era o J. Lopes. Então o J. Lopes estava cumprindo esse item aí. Então, mas no caso, o que acontece? O partido no Brasil, independente de ser do PCdoB ou quaisquer partidos aí, eles são legendas de aluguel, que a gente chama, né? Verdade. Foram alugados. Tanto é que um partido, que moral um partido que oferece a sua legenda para um traficante, como o Fabuloso, né? Que eu posso falar como já morreu, né? Senão ele não mandava me matar se eu dissesse isso antes, né? Um partido que oferece uma legenda para um sujeito como esse tem moral de quê, cara? E o eleitor que elegeu um homem desse vereador tem moral de quê? Uma pessoa dessa dorme tranquilamente na sua casa à noite, com a consciência tranquila na sua ignorância, no seu analfabetismo funcional. Se fosse eu me penitenciaria, eu ia para Canindé e arrodearia de joelhos a igreja de São Francisco pedindo perdão por ter votado. Mas a população ignorante, né? César Oliveira está te mandando um grande abraço, dizendo que, felizmente, está lá muito injuriado porque não consegue esse contato para a gente debater aqui. Ele que está em Alagoas e queria ligar aqui e não está conseguindo. Eu vou chamar o anúncio. Pois não. Eu vou chamar o anúncio para a gente voltar, mas eu queria que você fechasse essa questão que vai para a pauta hoje ainda, que é o voto. Para você, o voto tem que ser obrigatório ou não? Rapaz, eu já fui favorável ao voto ser do jeito que é hoje, obrigatório e tal. Mas, assim, eu estou chegando à conclusão que não, que o voto, se fosse colocado o voto facultativo no Brasil, haveria já nessa lei uma peneira para tirar das eleições a participação da imensa maioria despolitizada que vota por votar, que não entende a diferença de um partido como PT, DEM, PCdoB, enfim, que não entende de política, mas que está lá obrigado a participar, que detesta, que diz que odeia a política e entrega a chave do galinheiro na mão da raposa e diz: eu detesto isso, mas faz, né? A
Então, podia ser que esse tipo de gente, a maioria da massa de nossa população, ignara, que é responsável pela situação que o Brasil vive, desse tipo de clientela que a gente tem na política, essa gente não aparecesse, fizesse a caridade, fizesse o favor à democracia brasileira de não aparecer no dia, não apareça, deixe as pessoas mais esclarecidas votarem no seu lugar, que você faria melhor. Mas, obrigado aí, né? Ele aparece. Aí tem a questão também do indivíduo, o político dar dinheiro para o indivíduo, uma vaca eu lhe dou tanto, e os homens de bem, as pessoas bem intencionadas nem aparecerem, é complexo o problema. Eu ia pro anúncio aqui, mas eu vou aqui, ó, o Hilton tá dizendo o seguinte, Hilton Alves, para o professor Raimundo Cidade, olha aí, Raimundo Cidade, eu estou chamando Raimundo Alves, tem problema não? Não, que isso. Eu me orgulho muito do apelido da minha família, do meu pai, né? Não, eu digo assim, é porque é Raimundão, Raimundo Alves, Raimundo Cidade. Pode chamar. Araújo também. Raimundo Araújo. Raimundo Araújo também? E Raimundinho, né? Ixi, Maria. Para o Raimundo Cidade, hoje quem seria o melhor nome para administrar o Brasil? Lula, Aécio, Fernando Henrique, Marina, Cid Gomes ou outro? Rapaz, a pergunta dele é pesada, viu? Na minha opinião, seria com todos os reveses no contrário, é o Lula. Eu não acho que o Cid seria adequado, porque o Cid ele não tem um partido forte, né? Ele seria refém desse Congresso aí, né? Assim, o Aécio, o problema do PSDB é que o PSDB tem uma mentalidade de empresário, é um partido feito por empresários e para empresários. E para empresários, investir pesadamente no Nordeste é jogar dinheiro fora. Para o PSDB, uma obra como o desvio das águas do Rio São Francisco é o país jogar bilhões de reais fora. Uma obra dessa no governo do PSDB não sairia nunca, jamais. É a solução, a redenção para o Nordeste, para tornar as grandes capitais do Nordeste e o abastecimento de cidades medianas sustentável para a vida humana. E para o PSDB, o Nordeste é um peso no país, né? Esse aqui é o problema. Uma mentalidade de empresário, né? Seria como assim, se eu fosse investir vamos tomar o modelo do Ipu como referência. Se eu fosse montar um mercantil, como tem aqui, como os dois irmãos, só para ilustrar, né? Aí eu fosse colocar, eu colocaria lá no Abílio Martins, ao invés de no centro da cidade. Para os empresários, os 3 bilhões que o país gastou no desvio das águas do Rio São Francisco, se fosse em São Paulo, estaria maravilhoso para o país. Mas no Nordeste fica feito o quê? É a mentalidade do partido e não do homem. O Aécio pertence a um partido que defende isso, né? Que defende esses princípios neoliberais, né? O investimento tem que ser, aquele velho ditado popular, o dinheiro atrai dinheiro. Então, onde o país é rico? No Sudeste. Então, vamos investir lá no Sudeste. Quando der uma seca, a gente dá esmola ao Nordeste. Resolve a cesta básica e etc. e tal. E esse tipo de mentalidade não condiz com a cláusula da lei que diz que todos nós brasileiros somos iguais perante a lei. E as regiões também são iguais. Então, por que ao longo dos últimos 100 anos o Brasil investiu pesadamente no Sudeste, levou a nossa população daqui para gerar riqueza no Sudeste, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e etc., e nunca houve maciçamente um investimento no Nordeste. O PSDB, infelizmente, é um partido que defende esse tipo de prática. O Francisco Franciné de Araújo, meu amigo Ciné, está dizendo parabéns pelo debate com o professor Raimundinho. E diga a ele que é gente boa e, além disso, é meu conterrâneo. Você é da Guaraciaba também, né? Eu nasci lá, mas me criei desde 1 ano de idade, eu cheguei aqui, nem me lembro de Graças a Deus que você não foi criado lá, rapaz. Hélio, manda um abraço para o professor Raimundo. Sou um profundo admirador da inteligência e o posicionamento deste cidadão. Quem diz isso aqui, eu estou repassando o que está escrevendo aqui, André Luiz, um dos grandes músicos do Ipu e da região. Rapaz, grande abraço, personalidade marcante da nossa cultura, né? Sem dúvida. São 13 mais 14 minutos. Bom, eu queria trazer um assunto, professor, para o Ipu, que é um assunto que eu gosto muito de debater com você, que é a compra e a venda do voto. O vereador, o vereador, estou botando o nome vereador porque
é aquele que é o que vai de porta em porta, né? É o que está mais ali na ponta final. É o que tem um contato direto com o eleitor. Muitas das vezes ele passa de um lado para o outro, dizendo que precisa dar sustentabilidade para os seus eleitores. Um remédio, uma passagem, uma ajudinha para pagar a luz, etc, etc, etc. Então, isso aí também é uma venda do voto dele. Sem e dúvida. do eleitorado dele. Ele é eleito por um lado e isso é bem corriqueiro no Ipu. Isso não é novidade, acontece sempre. O cara passa de um lado para o outro com a maior facilidade aqui no Ipu. E o eleitor, muitas das vezes, ele fica buscando alguma justificativa para dizer: eu só vendo voto porque eles não fazem nada. Eu vendo voto porque o fulano de tal, quando é eleito, vai para o outro lado, vira. Então eu queria que você tratasse um assunto que você trata com muita facilidade, e é um assunto que eu tenho falado muito aqui com o doutor Chagas Pérez, que isso é um dos piores, um mal para a nossa sociedade, é quando você não escolhe. Você é escolhido por R$100, que dividido em 4 anos não vai significar nada. Não, isso é um problema crônico, né? A questão é que a nossa região, a cidade do Ipu, ela está mergulhada dentro de uma economia falimentar, né? Uma economia precária, né? Fragilizada, onde a maioria da população vive numa situação de penúria social, e quem é que é eleito vereador, quem é que é eleito prefeito, são pessoas que suprem a carência mais elementar do ser humano, né? A carência de alimentos, né? A carência de assistência médico-hospitalar, o básico, né? São assistentes sociais que se elegem vereadores, são pessoas que prestam essas picuinhas, esses favores pequenos, né? E a massa da população acaba prevalecendo, né? E acontece que a população, a cidade não é servida de homens públicos que visem o desenvolvimento, que visem o progresso, que visem o crescimento da sua comunidade, né? Não é a construção de um hospital que a população do Ipu quer. A população quer R$50 para comprar o remédio. Não quer uma equipe médica eficiente. Ela não quer um hospital funcionando bem. Ela não quer um campus universitário. Ela quer a esmola. Esse aqui é o problema. É assim que a massa da população entende a política, né? Nós somos refém disso e não tem solução. A solução extrapola completamente a competência de qualquer político a nível de município, seria uma política de país, né? Passaria pela mudança da vocação econômica do Nordeste. Sempre foi um erro deixar o Nordeste como uma região agrícola. Como é que você pega uma região de semiárido? Nos Estados Unidos, por exemplo, a região mais rica dos Estados Unidos é a Califórnia. A Califórnia chove raramente, a cada 2, 3 anos, dá um serenozinho fino. A Califórnia é um deserto feroz e é a região mais rica, onde está instalada as grandes empresas, o Vale do Silício, onde estão as empresas do Bill Gates e etc., da informática, onde os computadores são criados, não é produzido não, onde são inventados, onde os gênios são reunidos para inventar as coisas que nós vamos consumir, o tal do Zap Zap e etc., né? Aí a riqueza vai para lá, e a região seca, não é semiárida, é desértica, se torna a região mais rica do mundo. Aí o que o Brasil faz? Deixa o Nordeste, uma região que não é novidade, que é um semiárido, né, suscetível à escassez de chuva, entregue à agricultura familiar, né, à penúria. Aí quando tem secas, joga a esmola aqui a 3x4 e acha que resolve o problema paliativamente, né, sem mudar a vocação da região. O certo era industrializar o Nordeste, mas nós não temos nem força e nem interesse político para isso. Aí a questão da solução da economia,
nós estamos condenados a viver nesse tipo de prática. A população vai continuar escolhendo gatunos que compram a vaga lá na Câmara e para o Executivo, né, municipal, porque é isso que ela quer. Ela quer a dentadura, ela quer o pneu, ela demanda a cesta básica, ela demanda isso. As pessoas que ganham suado o seu dinheiro, né? Os homens de bem que querem dedicar à causa pública, né? Que ganham suado o seu dinheiro, que não dá ele a seu ninguém de forma escusa, jamais vão arriscar o seu patrimônio, né, para fazer isso. Então, automaticamente, ao criar essa barreira aí da compra, a população seleciona os oportunistas, os gatunos, os que querem fazer fortuna fácil para ir para a Câmara de Vereadores, que querem multiplicar a sua fortuna saqueando uma prefeitura precária, né? Que vive em estado falimentar e de penúria. Esse é que é o problema. E não tem solução para isso. A solução seria se o nosso judiciário adotasse o critério da mesma forma, o mesmo empenho que a polícia e o Ministério Público combate a venda de maconha, se fosse combatido a prostituição eleitoral, a compra e a venda dessa droga que é o voto comprado e vendido, talvez a gente saísse desse atoleiro. Se não for por aí, não vejo saída no horizonte. Nós não temos solução para o problema. Nós, como um cão que corre atrás do próprio rabo, nós estamos condenados a passar os próximos 100 anos repetindo esse mesmo discurso. Nós não vamos ter pessoas honestas, compromissadas com o progresso, e sim com a distribuição de favores e de migalhas, que é isso que o eleitor quer. Pois você estava comentando aqui no intervalo comercial que você tem observado crianças perambulando durante a noite, aqui no turno da noite, na cidade, né, professor? Exatamente. Ó, eu quero cobrar uma ação do Conselho Tutelar, da Prefeitura, né? Da ação social, nesse sentido aí, para procurar os pais dessas crianças. Eu contei 7, apesar de ser a conta do mentiroso, mas eu contei 7. O mais velho já deve ter uns 11 anos, já tá ficando rapazinho, né? E ficam nas lojas, nos mercantis, pedindo, mas já em um tom já de imposição, pedindo troco das pessoas, moedas e etc. São crianças que estão caminhando para o crime, para a marginalização, para uma situação assim, de virarem criminosos, virarem bandidos. E o Conselho Tutelar tem que mostrar o serviço, tem que procurar o pai. O pai tem que ser chamado à responsabilidade, que não é só fazer um filho no mundo e jogar. A mãe também tem que ser pressionada. Esses garotos, eles não podem crescer dessa forma aí para virarem bandidos. A gente lembra do Danielzinho aqui, o saudoso, né? Danielzinho, saudoso entre aspas, né? Uma criança que era um menino ingênuo, mas foi criado nesse negócio de pedir. Ele foi uma vítima social, né? Nesse aspecto foi, porque esses órgãos existem para trabalhar, não é para dar emprego a ninguém. O Conselho Tutelar não está aí para isso, é para o indivíduo trabalhar. Vamos procurar os pais dessas pessoas, chama esse irresponsável, porque é que aquelas crianças estão naquela situação, a mãe, né? E pressioná-los. Eles estão recebendo auxílio, Bolsa Família, aquele menino devia estar na escola, no horário escolar, no horário de estar em sala de aula, sendo educado para virar gente, para se educar, aprender a respeitar as pessoas e não se marginalizarem, né? Vamos evitar o problema antes dele aparecer e não depois querer que a gente elimine, né? Como dizia assim, vamos tirar os direitos humanos e vamos matar. Não, vamos fechar a porta antes do ladrão roubar, né? Como diz o ditado, né? Então essas crianças são vários meninos que vivem pedindo de forma intimidatória, assim, principalmente mulheres, moças, né? Eles evitam pedir aos homens, né? Quando já vem com mais receio, mas quando é com mulher, eles já são mais desafiadores. É como se fossem aqueles tombadinhos do Rio de Janeiro e de Fortaleza. Isso é inadmissível. Porque esse tipo de prática no impulso, no médio prazo, é o caminho para a marginalização dessas crianças. 13 horas mais 38 minutos. Amanhã, um tema importante, você levantou aí, que amanhã eu vou estar recebendo o padre Donato Timbó, de 12 às 2. E não é para falar de religião, não. Amanhã eu vou falar de família. O tema é família. Responsabilidade do pai, da mãe. O jovem, hoje, ele não tem atenção aos pais. E perguntar ao Padre Donato se está perdendo, se isso chega. A sociedade de hoje tem muito a ver com isso, com essa perda do domínio do pai e da mãe com o filho. O que é que isso tem prejudicado? Amanhã nós vamos falar de família, que dentro do FD é com o Padre Donato Timbó.
Não, sem dúvida. O fato do pai e da mãe ter perdido a autoridade sobre os filhos, ter deixado o filho ser educado pela televisão, né? Joga na responsabilidade de uma escola que também faz a parte dela, mas a questão não é só a escola, o professor não pode fazer milagres, né? A família é a grande fonte da educação e da moralização da sociedade. E ninguém mais. Folha está vendendo malha do quilo, todo tipo de malha. Tinta para sublimação, o melhor preço da região. Professor, eu quero te perguntar o seguinte, a gente fica falando aqui, questionando o político, o sistema e tal, mas o que é que tem de bom no Brasil, na área política? O que é que você vê de positivo? Primeiro, é uma democracia, né? Apesar das mazelas da nossa sociedade, nós só podemos ver essas mazelas, vislumbrá-las, porque elas podem ser debatidas de forma escancarada, né? Tanto é que a gente tem aí a imprensa livre agindo de forma até em excesso, né? Que eu tenho reparado que só se vê coisa negativa na política, como se... Eu vejo um engajamento da grande mídia, né? Principalmente da Rede Globo, no que tange a ser simpática ao PSDB, né, no denuncismo, mas isso é positivo, isso é do jogo democrático, então isso é muito bom. Além de tudo, o Brasil não só no ponto de vista político, o Brasil é muito tolerante. A gente está vendo surgir no mundo, né, os ódios de tendência religiosa, né, como aquela aberração que é o Estado Islâmico no Oriente Médio, né, sujeitos que matam de forma covarde e monstruosa por ideologias religiosas, e a gente não tem isso no Brasil. Então a nossa democracia, o caminho é esse, imagine só, nós erramos na política, mas nós estamos caminhando para acertar. O problema é que eu tenho pressa, né? Eu já tenho 41 anos, eu acho que eu pretendo ver um Brasil melhor antes de meus dias terminarem aqui na Terra, né? Aí esse aqui é o problema. A gente viu que na primeira vez que a gente não já tem um Brasil melhor? Vamos lá. Década de 80. Era isso que eu ia dizer. Eu dizia assim, desde a época do Collor, né? A gente teve, na redemocratização, a cada eleição, um aprimoramento da seleção dos candidatos. Nós elegemos o Collor por ser jovem, por ser bonito. Eu lembro disso até hoje, na época eu não votava ainda, era muito criança, mas lembro desse critério. Um jovem. Ele fundou o seu próprio partido e tinha um deputado ao lado dele, só um. Por isso que ele foi cassado, né? Pois é, então, aí depois nós vamos ter o Fernando Henrique, né, que já é um sociólogo que fala vários idiomas, um poliglota, né, depois o Lula, um metalúrgico, né, agora a Dilma, uma ex-militante de esquerda que foi presa na ditadura. Então, o povo está se aprimorando, a democracia está se aprimorando. Isso é muito bom, né? Aí isso nasce do debate, isso nasce do escancaramento das questões nacionais, dos problemas nacionais, isso está gerando um amadurecimento cívico sem precedentes e único na história, né? Tanto é que hoje em dia as elites brasileiras, os grandes empresários, as famílias mais ortodoxas, mais tradicionais, elas têm uma grande dificuldade para eleger os seus candidatos, assim como no caso os grupos políticos mais oligárquicos, mais fechados, né? Porque o povo está ficando muito mais politizado, né? Mais consciente dos seus direitos, mas só que isso ainda é de forma caótica, de forma pouco organizada, de forma que a vontade popular não apareça de imediato nas urnas, como reflexo na política e etc, né? Bom, nós estamos conversando com o professor Raimundo Alves e hoje o tema é política partidária. Opa. É a política do Brasil, política do Ceará. Agora vamos trazer para o Ipu, professor. O que seria importante o eleitor, o cidadão da Serra, do Sertão, da sede do município? Porque muitas das vezes o Hélio Lopes é um cara legal. Vamos lá, o Hélio Lopes é um cara legal, um cara bacana, mas será que aquele cara legal, aquele cara bacana, ele é o cara ideal para estar no legislativo, procurando desenvolver leis, fiscalizando o prefeito? Então, às vezes, o prefeito é um cara bacana, ele chega no bar, paga cerveja pra turma, ele passa, pega na sua mão, dá tchauzinho no carro dele, mas ele lá, ele demonstra essa capacidade fora dali, no trabalho dele, na criatividade dele, nas empresas dele. Então, o que seria interessante, o que você poderia colocar em termos de Ipu, o que as pessoas poderiam pensar para melhorar a cidade do Ipu, o que a gente poderia
uma alavancada nessa cidade que está tão parada? Rapaz, a solução seria criar maneiras da população vigiar de perto o trabalho na Câmara, né? Eu vejo com muito bons olhos os momentos onde a população vai às sessões da Câmara para ver o que está sendo debatido lá e pressiona o Executivo por obras, por ações concretas, de forma a beneficiar a coletividade de modo geral. Você sabe uma coisa? Desculpa lhe interromper. Pois não, diga lá. Mas é para te dar dados. Você sabe que a Câmara Municipal não vai quase ninguém. É um dos problemas. Mas será que os vereadores perguntaram por que é? Se você me perguntar, eu digo por que é. Diga lá. A população não vai para lá, para a Câmara, para as sessões, porque já sabe o que vai acontecer. Já sabe que os 5 vereadores, Efigênio Mororó, Adriano Melo, Ivo, Hilton Belém e Eduardo, vão questionar, criticar o prefeito, a administração. E os 8, o restante, os 8, eles vão estar lá para elogiar e para dizer sim o que o prefeito mandar. Então, a população já sabe que vai ser assim. Então, eles já podem esperar, botar lá no programa do Hélio, o discurso, o que é que aconteceu, que é melhor do que eu ir lá para a Câmara. Então, a população já sabe o que vai acontecer, não vai ter novidade. Não é uma coisa que tem novidade, inclusive a gente brinca aqui com o Chico Zé sobre o programa FD, aqui tudo pode acontecer. Eu trago um convidado como o professor Raimundo Alves, aí de repente você se zanga aqui, e a gente muda o direcionamento e fala de outra coisa, e a gente faz um pequeno humor para aliviar aquela tensão, aquela coisa de cearense. A gente mistura as coisas. Então nunca acontece a mesma coisa. Tem dia que o apresentador está mais cansado, tem dia que o apresentador, porque é um trabalho como outro qualquer. Está menos inspirado, não pergunta bem, tem dia que ele... Então, quem está do outro lado do ouvinte não sabe o que vai acontecer. Mas na Câmara Municipal, eu e todo mundo do Ipu já sabe o que vai acontecer lá. Vai ser esses 5 questionando, debatendo, brigando, pedindo, reclamando, e os outros dizendo que está tudo bom. Então, você já sabe que está, por que vai trazer esse interesse do povo do Ipu para a Câmara Municipal? Né? Na verdade, isso não é uma coisa só do Ipu, né? Que é a apatia política da população, né? E aí é o velho caso, quem vem primeiro o ovo ou a galinha, né? O certo mesmo, era que se uma Câmara de Vereadores procura ser a casa do povo, ela deveria ter um canal pelo menos de rádio, difusão, para transmitir ao vivo, né? Já me ocorreu como sugestão, mas é claro que nenhum vereador seria louco para botar em prática essa minha ideia. Colocar nos postes do centro da cidade, conectados, né, através dessas caixas de som, como a rádio porte, que a gente chama, né? Os microfones da Câmara, né? Pois aí os discursos seriam transmitidos pelo menos no coração urbano do município, na área central, né? E a população ficaria a par do que estava sendo debatido, né? Passaria a influenciar mais, pressionar mais as suas lideranças, selecionar melhor as lideranças. Aí quando você acompanha cotidianamente, aí esse povo seria mais politizado. Mas, assim, claro que da parte do Legislativo Municipal não há interesse de divulgar, adquirir uma rádio, uma FM popular e divulgar os discursos de modo que a população venha se intrometer, né? Se meter no que não é devido para ela, né? O Marcos Aurélio está te mandando um abraço, dizendo que é seu admirador, e dando parabéns aí pela qualidade das colocações. Com certeza. O Marcos Aurélio é meu chapa, né? Apesar de um tempão que eu não vejo mais ele por aí no programa dele, eu escuto aqui e acolá, mas pessoalmente não vejo mais. Sei que ele não tivesse nem morando mais por aqui. A gente fala muito da política, reclama muito dos políticos, do sistema, mas aí eu tenho feito umas perguntas aqui, umas colocações. Por exemplo, 6 primeiros meses de Sérgio Fino, do prefeito do Ipu, hipocrisia minha se eu dissesse, não, essa rádio aqui, ela é a favor do Sérgio e tal. Não, eu não sou assim, eu falo que a população já sabe. O povo do Ipu já sabe que é uma rádio de linha opositora. E até terrena, às vezes, até exagerada. Eu me atrevo a dizer, Hélio, que você, como sendo
uma rádio de oposição, você faz um serviço muito mais importante para a sociedade do que você sendo uma rádio de situação. É verdade. O trabalho de acompanhar as ações do município, do gestor municipal, da Câmara de Vereadores, não tem preço. Você está transmitindo... O Guto Pontes me disse, Hélio, você nem sabe o tanto de ação que o gestor deixa de fazer, às vezes, quando vai fazer uma ação, ele pensa, não, tem que ver isso aqui, porque se a gente cometer um deslize aqui, o Hélio vai falar lá. Ele pensa, ele sabe que tem alguém vigiando, tem alguém com o olho aberto e para levar conhecimento do povo. Então, mas eu queria chegar ao seguinte, olha, eu podia lhe perguntar o seguinte, para você, quem é o melhor na música no Ipu? Você tem um nome ou não? Mas você fala no canto? Não, ou no instrumento? Cantando, tocando. Não, no instrumento o Jorge Nobre é imbatível, né? Agora no canto, na música, o Ninja, né? O Ninja é muito bom, né? O Ninja... Eu estou te perguntando isso para fazer a seguinte colocação. Diga lá. O Jorge Nobre é músico concursado do Ipu. Perfeito. Então, o Jorge Nobre é um cara que tem uma experiência internacional. E o Jorge Nobre disputa aí esses editais, essas coisas, sempre vence. E é um espetáculo respeitado em todo o estado do Ceará, onde se fala o nome Jorge Nobre do Sax. Teve só o azar de nascer no Ipu, né? Tem um respeito. Mas eu estou dizendo, o melhor da música não serve para o Ipu. Por que é que esse rapaz não está dentro da Secretaria de Cultura? Então, eu acho que o Ipu perde muito. Quem é o melhor da educação? Eu já questionei aqui, eu não tenho nada contra. Pelo contrário, a gente nunca teve intimidade nenhuma para me discordar ou concordar com ela, a secretária Terezinha, a secretária Corrinha, não é? Não, é Terezinha mesmo. A secretária de Educação do Ipu. Mas eu nunca tive nada para discordar, porque o meu contato com ela foi muito pouco. Eu tive um contato muito forte com o Nils, com o Tião e, assim, um pouco com o Zeca Rufino, da família Rufino. Mas, se não fosse o Serginho prefeito, irmão dela, jamais ela seria convidada para administrar a educação do Ipu. Seria? É um problema, viu? Essa questão... Então, a política do interior está assim. Talvez não seja só no Ipu. Os melhores não estão comandando. Por isso não tem grande êxito. Você tem que botar os melhores para estarem nos comandos, naquelas posições de estratégia. Se não estão, não vai ter. Eu acho que a mentalidade do político é assim. Eu me elejo prefeito, eu penso assim... mas tem aquele meu primo desempregado, eu vou botar ele na educação, rapaz, dá certinho, pronto. Aí é um cabide de emprego, né? Esse aqui é o problema, aí nada funciona. Na saúde, tem aquele meu cunhado que está desempregado. Não, ele vai ser agora secretário de saúde e de obras. Mas aí mexe com muito dinheiro. Aí vai ser o meu irmão. E por aí vai, né? Certo, deixa eu te falar, aqui, ó, na educação nós temos Patronato, Colégio Ipuense, SEMI, Ternurinha, Cairós. Acho que são essas 5 escolas. É de primeira educação. Sem dúvida. Educação. Seu filho já estuda? Sua filha, né? Estuda. Sua filha estuda onde? Lá no SEMI, lá perto da minha casa. Educação, né? Privada. Porque você quer o que é de melhor para ela. E isso não é desmerecer a educação pública, não. É porque o público não funciona mesmo, não é só no Ipu, não. A saúde no Ipu. Hospital Dr. Tomás, Hospital da doutora Efigênia, Hospital do doutor Eduardo, cada um tá comprando equipamento mais moderno a cada tempo que passa. A saúde particular de primeira, numa cidade de 41 mil habitantes. E a pública? Sem dúvida. Então, por que funciona o particular bem? Significa que as pessoas são capazes, têm qualificação. E a pública não funciona? Porque os melhores não estão gerenciando. Né? A política partidária está atrapalhando. Mas eu vou... Também tem a questão, assim, da falta da presença da família na educação do filho, né? Se você for no Cairós, por exemplo, boa parte dos professores do Cairós são professores do município e do estado. No meu caso, né, o Vitorino e outros mais, né? Eu sou muito bom lá no Cairós, o Vitorino é muito bom no Cairós, e não é no Alto Aragão. Por quê?
É a mesma coisa do Queiroz. É o mesmo professor. O que é que falta? O aluno. A questão é a família que não prepara também, não educa junto com a escola, né? Não prepara aquele seu filho de forma adequada. Infelizmente é isso, né? Eu mandei para o Cristóvão Buarque uma proposta para ele e um textozinho pequeno dizendo que cada um brasileiro deveria ter um cartão para gastar com educação. Bom, meu filho nasceu, a idade de ir para a escola é 3 anos de idade, na minha opinião. Com 3 anos, ele receberia o cartão educação e ele só podia gastar com educação de 3 anos até os 17 anos. Então, aqui dali, ele ia gastar com educação. Ele escolhia o colégio que ele quisesse. Ele tinha um valor, sai muito mais barato do que o governo está investindo em tudo quanto é setor aí e não funciona bem a pública. Mas o César Oliveira escreveu, Hélio, a saída política do Brasil passa necessariamente pela educação política da população. A mentira e corrupção na política não está nos rostos dos políticos, e sim no rosto de todos os que escolhemos nosso reflexo da imagem deles. Os políticos não são as caras dos outros, e sim a nossa, o rosto da coletividade. A crítica ao político desonesto deveria servir para uma autorreflexão, o que normalmente não é feito. Para mudar a política, só mudando a sociedade. Os políticos brasileiros são a cara do povo, e isso incomoda a população que não quer se ver espelhada em seus eleitos. Eu vou só para confirmar seu comentário final, sua despedida, professor, falar aquilo que eu lhe perguntei, dizer que um dia aquele Na Moral, apresentado pelo Pedro Bial, que ele é um jornalista extremamente competente, ele sai daquela porcaria do Big Brother para programas, ele faz para programas educativos e faz com qualidade. O Na Moral pegou 10 pessoas, fez um teste por 10 vezes. Soltava um pacotezinho com soltava cédula de R$10. Soltou 10 vezes. Das 10 vezes, umas 5 pessoas, mais ou menos, eu não me lembro mais, faz tempo isso, umas 5 pessoas devolveram, quase a metade. Se não foi as 5, foram 4 que devolveram das 10. Notinha de R$10. E aqui conversava, fazia que ia tirar uma caneta do bolso, derrubava a nota, e quem ia atrás apanhava ali, estava no bolso. De 10, eu acho que, se eu não estou enganado, 4 devolveram. Fizeram o mesmo teste com nota de R$100. Da de R$100, soltando a nota de 100, nenhum devolveu. Aí o problema é o prefeito que não presta, é o governador, é o vereador, é o deputado. Lá está a nossa sociedade. A nossa sociedade, como disse aí o Leandro... Isso quer dizer, Hélio, que reforça aquele pensamento, aquele raciocínio que todo mundo tem o seu valor, né? Enquanto era de R$10, muita gente devolveu. Quando o valor aumentou, R$100, aí esse percentual diminuiu quase que 100%. A gente tem um exemplo disso na votação do seguro-desemprego, né? O que é o seguro-desemprego? O trabalhador é mandado embora depois de trabalhar 6 meses, né? Aí ele passa a receber durante 3 meses uma ajuda do governo federal. É muito comum, eu conheço muitos donos de loja aqui que mandam embora só na ficção, só de mentirinha, aquele funcionário para deixar de pagar durante aqueles 3 meses e ficar recebendo do governo. Aquele funcionário recebe do governo o seguro-desemprego, né? Às vezes o cara tem uma loja, bota a esposa dele como funcionária da loja, ela nem trabalha na loja, né? Aí depois de 6 meses que ela está como funcionária, manda a esposa embora, ela recebe 3 meses do governo federal. O que é isso aí? Que moral uma pessoa dessa tem para falar mal de político corrupto? Isso é uma prática altamente comum. Inclusive foi mudado ontem à noite essa regra, viu? Essa regra agora foi mudada ontem à noite. Opa. Tem que ser no mínimo trabalhar 1 ano, professor. Bom, né? Obrigado, professor, mais uma vez, por essa nossa conversa sobre política, procurando de alguma forma melhorar a nossa sociedade, despertar a nossa sociedade que só muda o Brasil, mudando o povo brasileiro. Quero agradecer e, mais uma vez,
por a sua presença aqui no nosso programa, que agrada sempre, que traz sempre qualidade para os nossos programas, para os nossos ouvintes. Bom, o prazer foi meu. Uma boa tarde para todos. E é isso aí. Espero ter contribuído para a questão da compreensão das questões políticas, da complexidade que é, né, a política. E é uma necessidade da população se politizar, compreender melhor isso, porque diz respeito ao seu futuro. É você saber quem está na direção do veículo que está descendo a ladeira, né? Verdade. Olha, e eu só me lembrei aqui de dizer o seguinte: o Júnior Cidade, quando era criança, tinha medo de gata, né? Hoje não tem de jeito nenhum, né? Tem não, né, Obrigado, professor. Boa tarde e até lá.